tipo de fã do Michael você é? Eu sou fã que quando toca Michael Jackson eu falo assim: estenda o tapete vermelho porque o rei chegou. Assim, às vezes você tá num lugar com ele, assim, aí você vê ele fazendo uma foto assim, aí você olha e fala, nossa, a visão dele é incrível. Como ele saca as coisas, o enquadramento, como ele descobre coisas assim que você passa e não percebe. Preciso que o senhor me escute. O meu pai sempre me disse que o senhor era um homem sabido. O senhor pode me ouvir um minuto? Eu sou apenas um advogado. O senhor pode me ouvir um minuto? Eu tô falando da lei. O grande lance dessa montagem é que todas as questões levantadas, nenhuma é respondida. E muitas vezes, espectadores dão pra gente uma visão que a gente nunca pensou. Gisele. Muitos editoriais, né? Muitas coisas com a Gisele. Durante muitos anos a gente trabalhou muito junto. Vera Fischer eu trabalhei bastante também. Eu já fotografei você. Você já me retratou. Eu tenho esse prazer de ter sido retratada. Ponho minha carne entre meus dentes e levo nas mãos a minha vida e luto, pois não tem alternativa. Eu comentei a peça numa aula sobre os gêneros literários. Algumas dessas meninas têm histórias de vida complicadas. Para mim, Vertigem fica um pouco nesse lugar do desconhecido, do mergulho em alguma coisa que você não domina. E eu, o que eu sou da senhora? Vizinho. Eu sou vizinho, não sou o médico, não? Não. Então ela te dá bom dia. Daqui 2 minutos dá bom dia de novo. E assim vai repetindo. O que eu sou da senhora? Neta. Não, eu sou filha. Olá, boa noite. Salve o rei! Na última quinta, Michael Jackson teria completado 60 anos de idade e, como a gente é fã, parece que ele não morreu. Não, você continua ouvindo as músicas, vendo os videoclipes, tem novos fãs surgindo. Exatamente. Pedroca, meu filho, já conhece o Michael. Eu sou mais fã que você. Cunha Júnior, não vamos começar com isso, porque a gente vai ter que brigar com milhões de pessoas. E o Metrópolis conversou sobre as histórias e o legado do Michael Jackson com outros 2 fãs que trabalham na indústria da música. O produtor e DJ KLJ e o produtor João Marcelo Boscoli. Eu acho que desde o início, quando ele saiu com os Jackson 5, né? Era inimaginável para uma família afrodescendente naquela América que tinha acabado de terminar com o apartheid interno, ter como o segundo grupo de maior sucesso da história depois dos Beatles, os Jacksons, né? Então eles tinham os desenhos, eles tinham as figurinhas, as roupas, então era uma febre mesmo. Sempre que as apresentações acabavam, sobretudo na audição, todos os irmãos ficavam assim, ó. E ele ficava assim, ó. Tipo, e aí, gostou ou não gostou? Então essa autoconfiança desse garoto foi algo incrível. Mas o Off the Wall foi o divisor de águas. Para mim, o Off the Wall é um dos melhores álbuns de todos os tempos, para mim. Foi um álbum que ele já estava ali mais adulto, com 22, 23 anos. E ele fez com outro produtor, no caso, Quincy Jones. Rock With You, a própria Off the Wall. Don't Stop Till You Get Enough. E ele transformou o videoclipe numa obra de arte. Eu acho que o Thriller é o Cidadão Kane do videoclipe. Depois todo mundo seguiu, né? Ele era tímido, virgem, né? Tímido, pá. Mas quando subia no palco virava um monstro. Um monstro mesmo, dava até medo. A produção dele mais recente é desprezível.
O Michael fez 2 discos e meio bons. Dangerous é um dos álbuns mais importantes dos anos 90, mas algumas faixas, porque quando o Michael pega o Dangerous e tenta colocar Heal the World, que é um We Are the World, dentro da obra dele, quando ele tenta atender a todas as plateias numa única obra, há um esgarçamento dessa obra. Michael Jackson, ele queria se apresentar como universal, mais do que como um homem negro. Você concorda com isso? Como é que você vê essa questão da negritude na carreira do Michael? Sinceramente falando, eu acho que ele não tinha obrigação nenhuma de se postar como homem negro, entende? Só dele aparecer com aquelas músicas, ele já criava uma referência negra para os homens e mulheres negros, né, nesse caso. Eu acho que o Michael, uma boa metáfora é aquela, o sucesso era um leão pequenininho que ele ficava jogando carne. Um dia esse leão cresceu e engoliu o Michael vivo. Porque quem espalhou as fotos dele numa câmera hiperbárica foi ele. Quem passou a andar de máscara e ser chamado do Howard Hughes, do pop, foi ele. E aquela cambada de parasitas que cercam os artistas em 99,9% das vezes, que não falam a verdade. Vou dar um exemplo. A maquiadora dele, que maquiou ele de 83 até a morte, ele morto, ela maquiou, nunca falou para ele sobre as plásticas dele. Nunca teve a coragem de dizer, Michael, já deu, meu. Então, esse mundo que cerca o artista de anuência, de sim, de não vamos discutir com ele porque ele não quer e tal, isso é uma fábrica de fazer malucos. Né? Que tipo de fã do Michael você é? Eu sou fã que quando toca Michael Jackson, eu falo assim, estenda o tapete vermelho porque o rei chegou. Fale o que quiser, Michael é Michael e vocês têm que respeitar. Eu sou o cara que inventou gostar do Michael. Ninguém gostava do Michael antes de mim. As pessoas tinham um carinho, mas gostar do Michael mesmo, eu que inventei gostar dele. Sofram. Esse é o pior tipo de fã que tem. Não cansa, gente. A gente vai continuar cantando, dançando aqui, né? Tem que continuar o programa, né? Vamos de cinema. A gente está num mundo super conectado, as pessoas o tempo inteiro, né, no celular, trocando mensagens, trocando vídeos, e aí que mora o perigo, né? As pessoas trocando vídeos com uma certa intimidade e acaba vazando algumas vezes. Pode vazar na internet. Agora, imagina isso no mundo dos adolescentes, dentro de uma escola. Que consequências, né? Exatamente. Consequência para quem é vítima e consequência também para quem divulgou essas imagens, Exatamente. Né? Tudo isso está no filme. Está no filme. Ferrugem. Filme que foi premiado. Premiado em Gramado. Premiado em Gramado, ganhou melhor filme e também melhor roteiro. Vamos ver. Vai caber. Aí, mina, tá famosa, hein? O filme ele fala dessa sociedade hiperconectada, que é a nossa, uma sociedade em que as pessoas estão o tempo inteiro em contato, mas se tocam muito pouco, em que as pessoas se encontram pouco, porque as relações têm sido muito mediadas pela tecnologia, mediadas pela internet. Cara, como é que isso foi parar no grupo, Tati? O Nando tinha esse vídeo com ele? Não sei. Essa garota, ela tem as imagens vazadas e essa imagem vai passando para frente. E aí eu fico com a impressão que pro jovem hoje, essa distinção entre o mundo real e o mundo virtual parece que não existe mais, né? O real e o virtual hoje em dia estão de tal maneira imbricados, ligados, interligados, que as atitudes que a gente comete no mundo virtual têm reflexo direto no mundo real e vice-versa. É tão claro e ao mesmo tempo tão difícil de entender, né? Assim, que o virtual é muito mais real do que virtual.
Uma curiosidade. É a piranha esse aí, Dani? Não, normal. Essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieto, Alemão. Meu Deus! Gente, O filme fala de um monte de coisas, fala desse abismo geracional que existe hoje entre os jovens e nós. Fala também sobre machismo e sobre misoginia, que são temas muito prementes hoje aqui na nossa sociedade. Eu me vi desafiado como pai a tentar entender melhor que mundo é esse no qual eu estou vivendo agora, a tentar entender o que é ser adolescente nesse mundo em que você tem que ter múltiplas personalidades, a real e aquela que é virtual, a realidade do avatar de felicidade, para de alguma maneira me conectar com os meus filhos, me conectar enquanto pai. Por que você espalhou nosso vídeo no colégio, não? Deleta essa porra. Queria sumir. Eu tinha esse desafio de fazer um filme dividido em duas partes, e um filme dividido em duas partes que são muito diferentes. Um filme fala sobre linchamento virtual, sobre cyberbullying, sobre vingança, e o outro fala sobre culpa, a outra metade fala sobre culpa, fala sobre solidão. E para mim, apenas falar da vítima, apenas falar do que foi feito a ela era muito pouco. Era importante também dizer do que acontece com aquele que provoca dor no outro. Eu acho que esse filme é uma tentativa minha de falar também sobre empatia e alteridade, de falar sobre se importar com o outro. Quem quer imaginar que a menina ia fazer uma cagada dessa? Você não fala assim dela. Ué, vai defender tua namoradinha agora? Tem uma campanha importante para que a gente pense sobre o compartilhamento dessas imagens. Quando nós começamos a pensar no lançamento do filme, nós nos demos conta de que falar do filme, com apenas fazer uma campanha tradicional de divulgação do filme, era muito pouco. E fomos colhendo dados, e ao colher esses dados nós reparamos que boa parte das besteiras que acontecem, quando elas são apontadas para o agressor se defende dizendo, eu não sabia. A gente falou, cara, a gente tem que vamos criar uma campanha, então, que é essa campanha de agora que você sabe, porque no fim das contas, nós vivemos num mundo da informação. Todo mundo tem acesso à informação. Então não dá mais para perdoar ou para aceitar o argumento de que, eu não sabia. Muitas coisas que a gente faz na internet, quando as consequências elas vêm e se materializam de forma fatais, você pode até tirar ali um pouco de uma lição, mas a consequência ela fica para sempre, né? Não, é irreversível. Eu acho que é importante passar que a gente tem que mudar as nossas atitudes também, junto com a nossa fala, né? Que tem muita gente que fala, mas está com um vídeo ali no celular que alguém passou por WhatsApp. O filme fala sobre o mau uso que se pode fazer da internet, mas é possível fazer um bom uso da internet. Existem várias ações que são ações positivas através dessa ferramenta criada pelo ser humano. E agora que você sabe, o que você vai fazer? Bom, ainda estamos no cinema, mas com cara de novela, quase. O assunto é 007. O espião mais famoso do cinema está órfão. Isso porque o diretor da franquia, Danny Boyle, abandonou a produção. O nosso colaborador Roberto Sadovski nos atualiza sobre o dramalhão vivido por James Bond. Mexico City. What were you doing there? James Bond está prestes a experimentar mais uma reinvenção. Por quê? Porque o quinto filme com Daniel Craig no papel do espião estava agendado para ser lançado em novembro do ano que vem, com direção do Danny Boyle, o cara que fez Steve Jobs, Trainspotting, 127 Horas. E depois de um ano de preparação, esse projeto meio que morreu, porque o Danny Boyle entrou numa desavença criativa com os produtores e com o Daniel Craig, e saiu fora do projeto. Bond. James Bond. Então, o que nos deixa com um espião sem direção. O que é a pior coisa, porque um filme como James Bond precisa de muito tempo de pré-produção para arrumar locação, para planejar cenas de ação, e essas coisas todas levam muito tempo, pelo menos um ano, para poder ficar tudo azeitado. Sem um diretor, significa que o novo cara chamado para o trabalho vai ter que reescrever um roteiro, ou vai ter que bolar um roteiro do zero, já que o texto que era do Danny Boyle com o John Hodge também foi rejeitado, e ver para onde vai essa direção nova do Bond. O bacana da série James Bond é que desde o começo ela sempre não só
foi um retrato do seu tempo, mas também sempre se reinventou de acordo com as mudanças sociais, econômicas, políticas do mundo. Então, uma série criada no auge da Guerra Fria, com Sean Connery no papel principal, tinha uma pegada mais com o mundo dividido em dois blocos. Depois que o Roger Moore assumiu a série, ela pegou um papel um pouco mais fantasioso e mais cômico. Teve uma parte muito realista com o Timothy Dalton. Depois ela virou um blockbuster da virada do século com o Pierce Brosnan, para poder chegar nessa versão mais nova, um pouco mais pé no chão, com o Daniel Craig, que foi, é claro, informada por Jason Bourne, por Ethan Hunt, pelos outros espiões que, com o tempo, se tornaram tão ou mais famosos até do que o próprio James Bond no cinema. O último filme, 007 contra Spectre, não fez o barulho que os produtores esperavam e não entrou no tecido da cultura pop mundial como o filme anterior, Skyfall. Então, o desafio para esse quinto filme, que é a despedida do Daniel Craig, é criar uma aventura que não seja igual ao que veio antes e que tenha alguém com uma mão autoral, mas que ao mesmo tempo possa entregar um James Bond que todos os produtores e o próprio Daniel Craig querem ver. A gente vai ficar de olho aqui para ver quais serão as cenas desses próximos capítulos dentro da novelona que se chama James Bond. Bom, um texto clássico de Arthur Miller, Um Panorama Visto da Ponte, traz Sérgio Mamberti e Rodrigo Lombardi numa montagem dirigida por Zé Henrique de Paula. Num claro paralelo com recentes acontecimentos, a peça mostra uma Nova York do século XX cheia de tensões entre americanos e italianos que imigraram em busca de melhores condições de vida. Pega as malas. Os que eram pobres. Vamos lá. Mas logo via. Arthur Miller escreveu essa peça em 1955. Era a época do macartismo, era uma caça às bruxas, ao comunismo. Ele retrata tudo de um pouco da vida dele e de todo aquele momento que ele estava vivendo. A peça fala de delações, de honra, do amor. A peça fala da questão social. É o universo de trabalhadores, né? Exatamente, da questão da imigração. Ah, então você também quer ficar aqui, hein? Pra sempre? Eu quero ser americano. Eu quero voltar para a Itália quando eu for rico e eu vou comprar uma motocicleta. O que é mais incrível nesse espetáculo é que ele se vale da estrutura da tragédia grega. Que, isso na verdade, é incrível. Mas só que ele faz uma tragédia moderna contemporânea, sendo que o ser humano é o protagonista, um trabalhador é o protagonista. Trabalhava nas docas quando havia trabalho, trazia o salário para casa e vivia. E o meu personagem é o personagem que conta e narra essa história. É o coro. É o coro. Sabe que eu me dei conta disso na hora? E ao mesmo tempo o oráculo. E o oráculo também. Oráculo, certamente. Né? Porque é quem ele vai, que é o homem de sapato, que a gente faz essa peça descalço, e os únicos personagens com sapatos são o advogado Alfieri e o policial da imigração, que são as pessoas que ascenderam socialmente. Eu preciso que o senhor me escute. O meu pai sempre me disse que o senhor era um homem sabido. O senhor pode me ouvir um minuto? Eu sou apenas um advogado. O senhor pode me ouvir um minuto? Eu estou falando da lei. O grande lance dessa montagem é que todas as questões levantadas, nenhuma é respondida. Então, nos debates que a gente faz aqui depois da peça, é o mal barato, porque um pensa uma coisa, o outro pensa outra, aí eles começam a conversar entre si, começa uma discussão, e muitas vezes espectadores dão pra gente uma visão que a gente nunca pensou. Mais fácil você pegar de volta $1 milhão que foi roubado do que uma palavra que você deixa escapar. Tudo bem. Eu não vou dizer nenhuma palavra pra ninguém, juro. Mas eu acho que o mais importante desses debates que a gente está falando é que, como deixa para o espectador achar o que cada um viu ali na peça, a gente tem opiniões muito contrárias, às vezes. E todo mundo... as pessoas estão se respeitando, E as pessoas se respeitam. Isso é uma aula de democracia. O nosso debate depois é uma aula de democracia. Tem reações, assim, bastante vivas. Não é um público domesticado, não, que está aparecendo. A conversa tem sido muito franca. Então, e é muito gostoso. Isso é democracia, né? Na nossa cidade, os cavalos são mais magros
que eu. Então, se tem bastante passageiro, a gente ajuda a empurrar as carroças até o hotel. O público do Metrópolis é um público muito especial e eu tenho certeza que se vocês vierem nos ver, vocês vão estar nesse diálogo com a gente aqui na plateia e estar usufruindo desse espetáculo que para nós tem sido um grande momento para a vida da gente. Então venham ver a peça e fiquem para assistir o debate, porque aí vocês vão sair melhores ainda, com certeza. Vão melhorar a gente. We'll have to flow with Orleans. Aí tem um som de trompete que é assim, ó. Demais. Vamos falar de Germán Lorca? Germán Lorca que começou a fotografar na lua de mel. Ainda bem que esse hobby virou profissão, hein? E lá se vão 70 anos de produção. Aos 96 anos de idade, o Germán Lorca está ativo, capturando imagens da cidade, das pessoas e acaba de ganhar uma exposição no Itaú Cultural. Muito da história fotográfica do Germán começa com a família, Henrique, é isso? O Henrique é filho, fotógrafo também, mas ele conta que ele comprou a câmera primeiro para fotografar vocês, é isso? Sim, a ideia dele foi, primeira coisa que ele pensou, ele precisava de uma câmera para fotografar a família, né? E meu pai muitas vezes gostava de fazer experiências, né? Então ele chamava a gente, falava, ó, vem cá, faz isso aqui assim, corre aqui, corre ali, senta aqui. Se você vê uma cena e ela acontece na hora, se você não tiver com o olho vivo, né? E saber apertar o botão para clicar essa cena, como o Cartier Bresson que dizia que a foto era um momento decisivo. Passou do momento, não existe a foto mais. O Germán, ele é um paulistano, né? Apesar de origem espanhola, né? Ele é um paulistano, ele nasceu no Brás, cresceu no Brás e então ele morou durante muito tempo ali. Então a cidade sempre exerceu muito fascínio, né? E é claro que essa cidade que naquele momento, final dos anos 40, início dos anos 50, estava se verticalizando, estava se metropolizando, então parece que ele teve a percepção exata de que ele estava fazendo um documento histórico. Por exemplo, eu tô vendo que ali a gente tem uma parede de cores, assim, que é a transição dele do PB para cor. Eu acho que a cor, né, foi uma exigência que a publicidade trouxe para ele e que depois ele vai experimentar na publicidade e trazer para o trabalho autoral. Essa imagem, por exemplo, tem uma história lindíssima, porque na primeira edição a girafa escapou pela Quirino de Andrade e foi para o Vale do Anhangabaú. E o outro problema que ele tinha era como a girafa vai olhar para mim. E daí o treinador falou, olha, compra um saquinho de pão francês e eu dou para ela e a hora que ela for engolir, ela vai ficar em pé. E ele estava aqui em cima e a girafa olhou para ele, mas na verdade ela está engolindo um pão francês. O que para você é mais marcante nesses 70 anos da trajetória desse fotógrafo? Eu acho que é o atravessamento dele, né, por todas as técnicas. Ele fotografou em 35mm, 120, que é 6x6, 4x5, ele fotografou em grande formato, médio formato, pequeno formato, digital e com câmera de celular. Não há inovação sem conservação, não há avanço sem memória. Né? E trazer uma retrospectiva da obra do Germán é, inclusive, oferecer às novas gerações o que é possível e o que é impossível fazer com o mundo da fotografia na leitura artística, no pensamento artístico e no pensamento de uma contemporaneidade. Assim, às vezes você está num lugar com ele, assim, aí você vê ele fazendo uma foto assim, aí você olha e você fala, nossa, a visão dele é incrível, como ele saca as coisas, o enquadramento, como ele descobre coisas assim que você passa e não percebe. Porque além de fotografar uma imagem, também tem que ter uma composição, um certo ritmo, uma certa... impressionar mesmo. Eu morro de vontade de ter sido eu o autor dessas fotos. É o que eu gostaria mesmo.
Bom, no próximo bloco, um documentário sobre um tema muito forte. Como uma família sem recursos pode tratar de um doente de Alzheimer. O Brasil está preparado para esse desafio? Dona Leonor, como está a senhora? Estou bem. Está bem? Eu estou bem. Está sabendo que está aniversariando hoje? Não. Não está sabendo? E eu, o que eu sou da senhora? O vizinho. Eu sou vizinho. É. Não sou o médico, não? Não. A expectativa de vida do brasileiro é cada vez maior, e ainda bem. Vivemos mais, envelhecemos e, com isso, a saúde pública enfrenta novos desafios. Um dos principais, como tratar os doentes de Alzheimer. Imagine você para famílias que não têm recursos, como cuidar de uma pessoa que lentamente perde a memória, a autonomia, a própria identidade. Esse é o tema do documentário Alzheimer na Periferia, do diretor Albert Klink, que está aqui com a gente. Boa noite. Super boa noite. Albert, por que você resolveu fazer um documentário sobre Alzheimer na periferia? Porque é um assunto que está na vida de todo mundo. O Alzheimer é cada vez mais presente na vida da sociedade, de um modo geral. Só que eu nunca tinha visto nada, que retratasse isso na periferia. Como que uma família de baixa renda consegue sobreviver e cuidar? Né? Você tendo uma condição um pouco melhor, você consegue colocar um cuidador, né? Sim. Mas a família que não tem essa condição é obrigado a um membro da família. Um membro da família que vai. E às vezes só tem uma pessoa da família que pode cuidar desse, né? É o caso que nós vamos mostrar. A gente vai mostrar um trechinho para vocês do documentário, que é o caso do Paulo, que foi cuidar da tia dele, né? Sim. Vamos ver. Ela perde a memória de curto prazo. Então ela te dá bom dia. Daqui 2 minutos dá bom dia de novo. E assim vai repetindo. E isso cansa. Não, eu já guardei a louça. Não tem louça para guardar. Tá, meu bem? Fica tranquila, viu? Tá. Tá tudo sob controle. Aí nós vemos o caso do Paulo. Você pegou 5 situações, 5 pessoas, mas do ponto de vista dos cuidadores, né? Sempre a ideia do Jorge, que fez, o Jorge Félix, que quando teve essa ideia, foi justamente da gente trazer o ponto de vista de quem cuida e não só de quem é cuidado, né? Sim. Porque o que você abre mão da sua vida para cuidar de uma pessoa doente, né? E você abre mão, no caso apresentado ali no filme, muita gente abre mão de toda a sua vida porque não tem como você cuidar de uma pessoa com Alzheimer sozinho, sem recursos e ter uma vida social. Não existe essa possibilidade. Não tem, As pessoas são realmente abnegadas mesmo, elas vivem em função do doente, né? E como a questão saúde pública, porque isso você também coloca no documentário. Como é que está isso? A questão de também, assim, é importante fazer um diagnóstico precocemente. Mas como fazer um diagnóstico precoce lá na periferia, sendo que muitas vezes não se consegue uma consulta antes de 6 meses? Né? Você vê, essa questão da saúde pública, se é um problema para tudo, se é difícil para tudo, numa situação dessa se agrava. Mas uma coisa que deu para a gente perceber, assim, você consegue a fralda de graça, você consegue leite de graça, você consegue receber o remédio em casa. Então, você vê que existe uma carência, sem dúvida, mas a família também que se preocupar e focaçando, ela vai conseguir achar algumas formas de ser ajudada, né? O CRI, por exemplo, que é a Vanusa, que é um caso onde você vê que ela precisava de um acompanhamento psicológico. Aí o CRI, que é um órgão do Estado mesmo, ela ia lá e tinha alguém para ela conversar, né? Claro. Tem um dado interessante, porque eu acabei lendo, que todas as pessoas envolvidas no projeto do documentário vieram da periferia, inclusive você. Sim. Eu sou do extremo zona sul de São Paulo. Chama Largo do Rio Bonito. É depois do Autódromo de Interlagos, do lado do Grajaú. E isso mudou alguma coisa? Olha, cara, eu fiquei muito feliz de poder fazer dessa forma, poder participar dessa forma, de voltar para a periferia, onde eu cresci. O Paulo, eu brincava na rua do lado da casa do Paulo, né? O Paulo é esse que nós vimos agora. Então, assim, você chegar numa casa onde você vê
que às vezes a pessoa precisa de tão pouquinho mais para ela só ter uma vida um pouco mais digna, sabe? Então, se você retratar a periferia, é retratar o Brasil, né? Claro. A gente vive num país que 50% da população não tem saneamento básico, então nós somos uma grande periferia, né? Claro. Uma coisa que chama a atenção, aí nós estamos vendo imagens, né, da periferia de São Paulo. Você escolheu 5 casos, entre quantos que você, na pesquisa toda? Foram mais de 100 entrevistas. Mais de 100 casos, mais de 100 entrevistas. E muitas vezes você está ali perto das pessoas e as pessoas se comportando como se você não estivesse junto. Como é que você conseguiu essa invisibilidade? A gente fez na captação, a gente pensou de uma forma um pouco mais abrangente do que chegar e simplesmente gravar as pessoas, né? A gente ficou uma semana na casa dessas pessoas, mas a gente também deu câmeras portáteis. Então, a gente pôde usar o áudio, muitas vezes, desse material e também o material captado por eles. Então, quando às vezes a pessoa estava sozinha, ela se sentia mais à vontade de falar alguma coisa que não falaria para a gente, né, durante uma entrevista, né? E o que você pessoalmente aprendeu durante esses 4 anos de convívio com todas essas pessoas e com essa doença que mete tanto medo nas pessoas? Tem muita gente que nem quer falar sobre o assunto, achando que ao não falar que isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer. Eu acho que o principal é você não ter medo de encarar. Essas famílias todas me ensinaram que não tem como você não encarar essa doença. Como não tem como você não encarar nada, você não pode se esconder dos problemas, né? Então você vê que as pessoas sempre dão um jeito, que é a característica, essa coisa do povo da periferia mesmo. Elas se ajudam, elas dão um jeito, tem pouco dinheiro, mas ela faz alguma coisa para sobreviver e ajudar quem precisa, né? Claro. Vamos ver mais um trechinho, então? Eu tenho muito medo de ter Alzheimer, porque já é a 2ª pessoa na minha família. E eu fui no médico, ele falou, não, você está normal, não tem nada. Eu tenho muitas dúvidas como vai ser a minha vida quando eu ficar doente. Porque eu sou sozinho, eu não vejo ninguém para cuidar de mim. Digamos que eu fique doente, mas eu tenho discernimento de ir na casa de repouso e me internar. Se eu não tiver esse discernimento, eu não sei como eu vou fazer. É outro momento forte do documentário também, e aí do ponto de vista do cuidador, da pessoa que está sozinha e que não sabe o seu futuro, né? Mas tem uma pré-estreia, né, que vai ser durante essa semana. Vai ser onde? No Itaú do Frei Caneca. Do Frei Caneca. Que hora que vai ser? A partir das 20 horas. A partir das 20 horas. Vai ter algum debate? Você vai conversar com as pessoas? Eu estou aberto né? Aí vamos depender Com certeza as pessoas vão querer conversar com você sobre isso. Tomara, vai ser um prazer imenso. Claro. E depois, provavelmente, vai entrar em algum circuito, nem que seja mais alternativo? Sim, o SP Cine já se propôs a ajudar com uma exibição. E a ideia é abrir ao máximo possível a exibição para todo mundo do país. Quando tiver uma data certa, por favor, você entra em contato aqui com o pessoal do Metrópolis, que eu faço questão de divulgar aqui. Vai ser um prazer gigantesco. Muitíssimo obrigado. Querido, obrigado. E obrigado pelo documentário, viu? Imagina, eu que agradeço por tudo. Tá bom. Didi, com você. A gente vai de artes visuais. Depois de passar por Los Angeles e Nova York, chega a São Paulo a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana. São obras de 1960 a 1985, quando muitos países da América Latina passavam por ditaduras e quando a luta pelos direitos femininos tomou grandes dimensões. A exposição toda tem um percurso, que é um percurso temático. E todos esses temas estão baseados na ideia de um corpo político. Essa noção de corpo político diz respeito a uma mulher que não é olhada passivamente, mas é uma mulher que se coloca no mundo e que se faz ver pela expressão do seu trabalho. Essa sala, que é a entrada da exposição, é o que elas chamam de autorretrato, que é justamente as artistas dizendo, estou aqui, sou eu, olha só, quem sou eu? Né? E cada uma se representa de uma maneira. Aqui, por exemplo, é uma artista mexicana que usa essa iconografia toda da Virgem de Guadalupe, enfim, para se expressar. Ou a Teresa Burga, uma artista peruana que já
o batimento do coração dela é a própria expressão de quem ela é, né? Que é super bonito. Entre essas artistas que a gente chama de latino-americanas, existem também as latinas que vivem fora, né? Que vivem nos Estados Unidos, por exemplo. E isso é interessante porque é pensar um contexto, um território latino-americano mais expandido, né? E você vê muito no trabalho delas processos de resistência contra o racismo, contra o preconceito. Essa possibilidade de mostrar o corpo, de falar sobre o corpo, de expor os seus desejos, de falar sobre erotismo feminino, tudo isso é uma conquista dos anos 60 e 70, né? As mulheres, isso não fazia parte do papel das mulheres. Eu destacaria esse trabalho como, para mim, um dos mais tocantes. É de uma fotógrafa chilena chamada Paz Errázuriz, e ela, aí no início dos anos 80, se interessou por esses grupos mais marginalizados, assim, né, da sociedade chilena, e ela foi viver em bordéis de mulheres trans, que naquele momento a gente nem chamava assim. Exatamente. Eu acho que isso é um papel do museu, realmente. Eu acho que é não só oferecer um repertório para os seus visitantes, para o seu público, mas também mostrar para eles que a arte pode oferecer uma saída poética para todas as situações, né? E que a arte pode servir como essa metáfora do cotidiano, sugerir outras formas de se pensar a vida do dia a dia. E no próximo bloco tem Bob Wolferson, que expõe e escolheu os seus retratos prediletos. Bob Wolferson é um dos principais retratistas brasileiros. Pelas lentes dele já passaram modelos super famosas, políticos em ascensão, músicos respeitados, muitas personalidades, muitas. A exposição Retratos, que está aqui em São Paulo, reúne os cliques preferidos do fotógrafo. Eu fui até lá conferir as histórias guardadas por trás dessas imagens. Bob, 45 anos de fotografia, né? Tá um pouco resumido agora, né? Na verdade, até tem um pouco mais, mas assim, a gente pegou aqui da primeira foto publicada minha, que é uma foto do Zé Celso, na revista Veja. E aí, quando você tira essa foto do baú de novo e lembra desse Bob de 73 e a publicação dessa primeira foto, que memórias vieram? Olha, curiosamente, e quando eu decidi fazer essa exposição, comecei a buscar coisas que eu fui no departamento de documentação da Abril, fui em lugar e eu descobri muitas fotos que eu não sabia nem que eu tinha feito. Tem uma foto do Belchior que eu fiz quando ele morreu, alguém me mandou uma publicação com o meu nome, Roberto Wolferson, eu assinava Roberto Wolferson. Quando eu recebi isso, falei, nossa, eu já fotografei o Belchior? Eu não estou com Alzheimer, realmente é muita coisa que, uma vida inteira, muita gente na minha frente. Essa foto da Rita Lee, que é uma foto essa também, foto da Rita Lee é muito linda mesmo. E que era o espírito da época, né? Fotografava de grande angular, meio de cima, não tinha muito rigor técnico, mas tinha uma energia muito grande. Eu acho que eu era melhor nessa época do que eu sou hoje. Sério? Não, assim, mas tem uma cara despreocupado. Exatamente. Personalidades políticas, né? Deve ser diferente fotografar um cara. O político que tá é o cara, cargo, né? O político é o cara que essa coisa do cara se projetar disso. Ele tá montado. Entendi. Entendeu? Ele tá montado. Então cabe a você tentar desmontar essa coisa que é o que ele quer passar. Eu acho que o retrato é um encontro que obedece à natureza dos encontros. Ou seja, uma relação que se estabelece de confiança
e que a partir dali ele vai acontecendo. E são fotos que quiseram trazer o quê? O que você procurou no seu acervo de tantos anos para mostrar pra gente? Ou estar diante de alguém que é histórico, como é o caso do Burle Marx, Lina Bardi, Niemeyer, Hélio Oiticica, Paulo Outram. E o outro pilar seriam fotos que juntavam essas coisas todas, né? Que seriam fotos boas com pessoas relevantes, importantes, que é o pilar mais atual, né? Que eu considero assim, dos anos 90 para cá, tem mais ou menos uma série de fotos que se assemelham muito. Gisele. Muitos editoriais, né? Muitas coisas com a Gisele. Durante muitos anos a gente trabalhou muito junto. Vera Fischer eu trabalhei bastante também. Eu já fotografei você. Você já me retratou. Eu tenho esse prazer de ter sido retratada. Eu vou dizer, eu entrei super nervosa. E saiu calma. E saí calma. Saí com as... E foi rápido. Pois é, eu sou muito rápido. O Cartier-Bresson diz uma coisa, ele diz assim, uma foto não pode demorar mais de 20 minutos, um retrato, porque você está incomodado. A partir daí você começa a incomodar a pessoa. Aqui nós temos Paulo Francis, o Geraldo de Barros, Jorge Benjor, Leonilson. Gosto muito desse retrato de Sebastião Salgado, que é um dos mais recentes agora que eu fiz. Tem alguns contatos aqui que você separou, algumas revistas e tudo mais, mas contato é algo... Isso aqui é atividade profissional, né? Eu gosto do processo. E o processo, ele precisa de um gesto. Que é, por exemplo, levanta o braço, ou dança, ou vai pra cá, eu pego a câmera e saio correndo atrás da pessoa, vamos andar dentro do estúdio. Entendi. E se mexe, não sei o quê. E nesse caso eu já vinha fotografando umas modelos que eu pedia para levantar a sobrancelha, se eu tinha essa, sei lá por quê. Hoje eu não faço mais isso, mas enfim. E eu cheguei pro Caetano, levanta a sobrancelha. E ele, quando ele fez uma coisa muito forte, muito... Aí eu falei, nunca vi isso. Essa foto é antológica, né? Maravilhosa. A minha foto mais conhecida é essa foto do Caetano. Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. E agora vamos para outras imagens com exposições pelo mundo. Com mais de 15 montagens, participações em diversos festivais e um invejável número de prêmios conquistados, o Teatro da Vertigem comemora seus 25 anos com o lançamento de um livro fotobiográfico que resgata a trajetória do grupo. E o Metrópolis, claro, acompanha essa jornada desde a primeira montagem da companhia. 25 anos sendo, enfim, compilados num livro, o que isso significa para o grupo, para o Teatro da Vertigem? Eu acho que é uma forma da gente deixar o trabalho aí, né, para sempre. Além disso, também a possibilidade de poder olhar e refletir sobre isto, né, sobre esse período aí que passou. Então, é um livro que não é só de imagens, mas é um livro que traz aí uma série de ensaios, né, artigos, críticas sobre o trabalho, que eu acho que de uma certa forma nos ajudam também a pensar isso que a gente fez, né? Esses 25 anos e a trajetória do Vertigem tem uma visceralidade dos atores também, que eu acho que assim, se não fosse isso, não daria. Não dá para você ficar na beira. O
Uma igreja, um hospital, um presídio desativado, o Rio Tietê. Nesses 25 anos, o Teatro da Vertigem se deslocou pela cidade, antecipando a tendência de ocupação do espaço público. Vocês falavam em ocupação quando isso de repente virou quando essa palavra nem existia de alguma maneira. E esse deslocamento da cidade, pela cidade, a ocupação dos espaços, isso foi ganhando uma dimensão política também para além do teatro que a gente nem dominava, nem entendia o que era, né? No início do Vertigem, acho que esse desejo de ir para a cidade, né, fazendo um espaço, digamos, fora do teatro institucional, ela aconteceu sem muito planejamento, né? A partir da experiência do Paraíso, acho que se tornou para a gente como talvez um elemento a ser investigado, né? Que é essa ocupação da cidade, né? De ir a lugares da cidade que talvez a gente não esteja vendo. Aí isso sim passa a ser um projeto. Mesmo não sendo um objetivo, a escolha de locações não convencionais aconteceu já no espetáculo de estreia do grupo, Paraíso Perdido. Eles começaram a trabalhar o Paraíso Perdido, não tinha igreja antes. Tinha a ideia de trabalhar qual é a falta que o sagrado faz. Depois veio a igreja, e quando veio a igreja, veio a polêmica em torno da igreja. Cartas, ameaça de morte, enfim, foi um período muito difícil, mas, por outro lado, eu acho que ele nos trouxe uma percepção de que o teatro, ele tem essa capacidade de interferir na vida da cidade. Tudo muito respeitoso, assim, você se sente num lugar onde você deve respeitar. Fica mais fácil virar anjo de verdade. No espetáculo seguinte, os problemas para conseguir o espaço cênico ideal não diminuíram. Eu jurava que ia ser mais fácil, falei para todo mundo que ia ser mais fácil e acabou sendo mais difícil, porque a gente estava sempre procurando áreas desativadas, sei lá, uma área em construção, uma área desativada, para poder levar o espetáculo para lá. A gente não ia misturar espectador com doente, nem pode, nem a gente é louco o suficiente para isso. E ponho minha carne entre meus dentes e levo nas mãos a minha vida e luto, pois não tem alternativa. Sempre tendo a criação colaborativa como processo, o Teatro da Vertigem segue ocupando ruas, subterrâneos, paredes e centros culturais. Falando enquanto ela dormia, que é o trabalho mais recente de vocês começaram apresentando ele no mezanino e passearam pela cidade. Queria que você explicasse um pouco isso. Então, é um desejo muito forte nosso de ir para a periferia mesmo, circular, né? Não as pessoas virem até o centro para nos ver, mas a gente para a periferia, trocar com eles no lugar deles, né? Então, celebrar esses 25 anos na cidade de São Paulo, mas na periferia, para a gente foi uma grande comemoração. Eu comentei a peça numa aula sobre os gêneros literários. Algumas dessas meninas têm histórias de vida complicadas. Claramente a situação envolve homens e autoridade. O desbravamento de novos caminhos é, aliás, um dos motivos do nome do grupo, Vertigem, que remete às descobertas, criação, aventura e o lugar de desequilíbrio em que os espetáculos se colocam. Dentro do roteiro do Paraíso Perdido tinha um monólogo que chamava Monólogo da Vertigem. E aí a personagem entrava nesse estado, digamos, vertiginoso e portanto a gente chamava de Monólogo da Vertigem. Só que a gente teve um momento antes da estreia que era, mas a gente precisa dar um nome para o grupo, né? E aí a gente fez uma votação e o nome que ganhou foi o nome que a Luciane Guedes deu, que foi Teatro da Vertigem. Mas eu vejo essa questão vertigem como um lugar da instabilidade. Como desestabilização de coisas, isso que eu te falei, começar um processo e não servir o acúmulo de alguma forma. Talvez esse estado aí de movediço, né, onde você perde um pouco o chão, essa desestabilização, que eu acho que de uma certa forma, né, é algo que acontece dentro do trabalho do grupo, assim. Não sei, para mim Vertigem fica um pouco nesse lugar do desconhecido, do mergulho em alguma coisa que você não domina. Vamos encerrar o programa com mais um pouquinho de tapete vermelho? Vamos ceder o tapete vermelho, mais um pouquinho do pra rei? Ele. Michael. Pois é, Michael Jackson. A gente está ainda celebrando o sessentão mais amado do pop. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até terça, depois do Jornal da Cultura. Até lá.